Como é bom saber que Deus ouve as nossas orações, também o nosso louvor, e também fala conosco por meio da Tua palavra. Nós temos tido o privilégio de crescermos juntos no conhecimento da Sagrada Escritura, em todos os nossos encontros aqui de reunião, de oração e ensino em nossa igreja. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz, ferramenta do Teu Santo Espírito para edificar as nossas vidas, para transformar os nossos corações, para nos conformar à imagem do Seu Filho. Te louvamos pelo Seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a revelação da Sua justiça, da Sua salvação, da Sua santidade, a expressão máxima do Seu amor para conosco. Senhor, a Tua palavra não é um livro qualquer, mas é a verdade e a espada do Espírito, um instrumento capaz de salvar a nossa alma, à medida que nos revela Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, que não tratemos a Tua palavra com trivialidade, mas que possamos valorizar a Sagrada Escritura e defendê-la, sabendo que isso é plano do Senhor para salvar o Teu povo. Que o Senhor nos dê conhecimento, que o Senhor nos dê discernimento e ajuda-nos a crescer no conhecimento da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, nós temos estudado aqui ao longo das quintas-feiras a respeito de um tema que nós cremos ser muito relevante. Nós temos falado sobre seitas e heresias. E na última quinta-feira nós começamos uma minissérie dentro dessa série maior. E nessa minissérie nós temos tratado sobre o liberalismo teológico. Agora eu já vou começar fazendo um parênteses aqui. Por quê? Porque quando nós falamos sobre seitas e heresias, normalmente vem à nossa mente aquelas heresias mais gritantes. Inclusive eu já estou sabendo que existem membros dessa igreja que estão assim, na expectativa pela minissérie sobre espiritismo, sobre umbanda, sobre candomblé, sobre o sincretismo religioso, porque fala do diabo, a gente, né? Tá aquele negócio, nossa, será que vai ter gente virando a cabeça, né? Igual o exorcista? Só que, olha só que interessante, as heresias, elas não precisam ter algo assim tão extravagante para que ela seja perigosa. Por quê? Porque normalmente nós temos tratado aqui de heresias que têm a ver com anjo, com uma revelação. O anjo apareceu, né? Ellen White, o adventismo. Vamos marcar uma data para o retorno de Jesus. E tudo aquilo que a gente já viu tem essas coisas de aparições de anjos, essas coisas mais espetaculares. Agora, o liberalismo teológico, ele é um tanto quanto, eu diria, mais perigoso para nós, justamente por quê? Porque ele não vem com uma placa dizendo, olha, eu sou endemoniado, olha, eu vim direto do inferno para te atormentar. Não, ele vem com cara de igreja, ele vem com cara de boa teologia, ele vem com cara de estudo teológico, ele vem com cara de inteligência, ele vem com cara de filosofia, ele vem com boa eloquência, e dali a pouco você está ouvindo um pregador, está apaixonado por um pregador que defende que Jesus é uma coisa e o Cristo é outra coisa.
que defende que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas olha só, tem muita coisa que é daquela época. Então hoje tem muita coisa aqui que não justifica isso. E aí você vai ouvir alguns pregadores dizendo assim: você precisa descobrir a palavra de Deus dentro da Bíblia, porque nem tudo na Bíblia é de fato palavra de Deus. Existe aquilo que nós chamamos de cânon dentro do cânon. E aí essas coisas vêm com cara de filosofia, vem com cara de estudo teológico, de razão, de inteligência. E quando você se dá conta, você já deixou de acreditar na Escritura como sendo palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente. Só que se você perder a Escritura, você também perde o próprio Cristo, porque é o Cristo que revela a Sagrada Escritura. E, consequentemente, você deixa de ser igreja. Então pode ter nome de cristianismo, pode ter cara de teologia, mas vem do mesmo inferno de onde vem aquelas coisas que chamam a nossa atenção. Então qual que é o ponto? Nessa minissérie, nós não temos aqui aquilo que nós já vimos em outras minisséries, que é o quê? Um camarada que de repente teve uma visão, ou um anjo apareceu para ele, e a gente fala, olha, tal seita começou no ano tal, através de tal. O liberalismo teológico, ele vem de um contexto. E esse contexto é um contexto um tanto quanto filosófico. E aí você precisa entender um pouquinho de como as coisas funcionam filosoficamente. Por exemplo, você é fruto da sua época. Por que você se veste da forma como você se veste? O seu vocabulário, os lugares que você frequenta, aquilo que é tido por você ou pela nossa cultura como algo normal, isso é fruto de uma visão de mundo. A gente não vai gastar muito tempo, inclusive já fazendo aqui os comerciais, tá? Reclames do Plim Plim, tá? Meus irmãos, eu gastei um tempo estudando essa semana e eu acho que eu me empolguei. E aí eu acabei escrevendo o que é um artigo que deu 20 páginas. E obviamente se eu trouxesse tudo para cá, ia ter que ter umas 2, 3 aulas para eu conseguir esgotar o assunto. Então, se você tiver mais interesse, tá, por esse assunto, eu peço que você me procure depois desse culto, depois dessa aula, e aí eu compartilho com você esse artigo. Aí durante a semana você pode se aprofundar um pouco mais. Inclusive tem ali notas de rodapé, indicação de outros livros. E aproveitando, já que nós vamos falar sobre Escrituras, milagres e o Jesus histórico. Vamos repetir todos juntos? Liberalismo teológico. Escrituras, milagres e o Jesus histórico. Na quinta-feira passada, nós já aprendemos sobre a origem do liberalismo teológico. Filosófico o negócio, né? Tem bastante pensador, tem pensamento, filosofia, todos aqueles negócios. Mas isso é necessário. Por quê? Porque é isso que dá o ambiente de onde surge o liberalismo. E por isso a gente precisa estudar, gente. Precisa se movimentar. Amém ou misericórdia? Eu vou contar para vocês um negócio. Olha, eu fico abrindo parênteses, né? Eu preciso fechar, né? Eu vou contar para vocês um negócio. É o seguinte. Tem gente que se acostuma com a ignorância. E existem aqueles que se orgulham da ignorância. Meus irmãos, precisa ficar claro para a gente uma coisa. Ignorância não é virtude. Uma coisa são as nossas limitações, eventualmente físicas, cognitivas, limitações de tempo, limitações de espaço. Agora, outra coisa é Deus te dar a oportunidade para você aprender e você ficar lá de braço cruzado, achando que ignorância é uma virtude. Aqueles que são os alunos do IRCT já ouviram falar sobre isso muitas vezes. Qual é o maior inimigo do exegeta e do teólogo? A preguiça, irmãos. Então, quando a gente chega na igreja, né, tinha até um pastor, olha eu já abrindo outro parênteses, né? Tinha um pastor que dizia o seguinte, que na porta da igreja tem um espírito do emburrecimento. Às vezes, tem muita gente que entra na igreja, mas deixa o cérebro lá fora. Né? Porque associa tudo que é de Deus com emoções. E a gente já viu em algumas aulas anteriores que crer é também
pensar. Então a gente pode aprender um pouquinho mais. É claro que bem objetivo, resumido, mas é necessário entender o cenário. O que é cosmovisão? Visão de mundo. A maneira como as pessoas interpretam o mundo ao seu redor. E o liberalismo teológico surgiu justamente numa visão de mundo, que é o que nós vimos já na aula passada. Eu vou falar um pouquinho mais antes, comercial. Ainda estou no comercial, gente. Olha só, como nós vamos falar sobre escrituras, esse livro aqui, se você quiser se aprofundar nesse assunto de como nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus, ela é de fato a palavra de Deus? É. O que significa ser a palavra de Deus? Inerrância, autoridade, suficiência, inspiração das Escrituras. Esse livro é muito bom, eu usei ele para o meu TCC algumas luas atrás, eu acho que foi em 2010, 2012. A inspiração e inerrância das Escrituras, uma perspectiva reformada do Hermes Steinmeier. Esse livro é muito bom se você quiser se aprofundar no estudo da Sagrada Escritura. Esses temas que a gente vai só dar uma pinceladinha aqui hoje. Outra coisa, nós vamos falar sobre milagres e o Jesus histórico. O que é isso? O liberalismo teológico nega os milagres. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. O que é um milagre? Milagre é algo que pode ser provado racionalmente, cientificamente? Não. Então, se não pode, não existe. É um mito. Isso é coisa que inventaram, é coisa daquela época, é uma tentativa de justificar alguma coisa. Então, o liberalismo teológico acredita nisso. Milagres não existem. A gente vai ver um pouquinho. E aí, esse livro aqui fala justamente sobre isso, né? O Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade? É um debate do William Lane Craig. O Craig ele é um apologeta bem conhecido, com esse teólogo liberal aqui, John Dominic Crossan. O Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade? Então fica a dica aí se você quiser se aprofundar. E isso aqui, irmãos, isso aqui é ouro. Estou falando sério, se você tem aquele amigo ateu que fala, Jesus não existiu, isso aí foi uma invenção da igreja, sabe o que é isso aqui? Jesus fora do Novo Testamento, uma introdução às evidências primitivas do Robert Van Vrost, que está pela Biblioteca Teológica, editora Biblioteca Teológica. Nesse livro você vai encontrar provas documentais da existência de Jesus, de pessoas fora da igreja. Porque alguns vão dizer, não, mas isso aí foi inventado por aquele que é crente. Não, você vai ver no ambiente greco-romano, provas documentais, contemporâneas a Jesus, falando de um Jesus que viveu em Nazaré. Isso aqui é muito bom mesmo, tá? Então, mais uma dica para vocês, Jesus fora do Novo Testamento, uma introdução às evidências primitivas. Então, vocês estão comigo, né? Muito sono aí ou não? Vamos estudar, gente? Vamos para cima? Então, vamos lá. Qual que é o nosso tema? Liberalismo teológico. Nós já vimos na última aula sobre o início do liberalismo, como surgiu o liberalismo teológico. E na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre os principais dos seus erros, dos seus falsos ensinos. Então, hoje nós vamos ver sobre a forma como ele se relaciona com as Escrituras, os milagres e com o chamado Jesus histórico. E na aula que vem, nós vamos dar continuidade falando sobre mais heresias, deturpações do liberalismo teológico. E nós já vimos que o liberalismo teológico, ele nasceu como fruto da sua época. Ele não nasceu por acaso. É diferente de outras heresias, de outras seitas, onde, de repente, alguém teve uma imagem de um anjo, uma visita de um anjo, ou seja lá um demônio, ou seja lá o que for. Não, ele foi meio que algo natural, que acabou surgindo como fruto da sua época. E o que havia, qual era a filosofia corrente que influenciou no início do liberalismo teológico? Nós já vimos na aula passada que o racionalismo do século XVII, em conjunto com o empirismo, trouxe à tona ou desenvolveu aquilo que nós chamamos de iluminismo. Aqueles que estavam na quinta-feira passada ouviram sobre isso, que nada mais é do que a tentativa de responder, através da própria razão, os grandes dilemas do mundo.
E isso se tornou a cosmovisão corrente, que ocupou a academia, daqueles que estavam produzindo conhecimento. Qual que era a ideia? Até a Idade Média, pouco antes ali, até a Reforma, existia um senso comum de que há um transcendente. A existência de Deus, ela não era questionada. E tudo aquilo que se fazia partia justamente desse pressuposto. Existe um Deus, existe um ser pensante por trás de todas as coisas, e esse conhecimento de Deus impunha sobre o pensamento humano uma dependência, uma limitação. Mas, de repente, veio o iluminismo. E a razão, ela sentou no trono. E agora é como se fosse um grito de independência, de alforria de Deus, no sentido de que a gente não depende mais da igreja. A gente não depende mais de um ser eterno para determinar para nós o que é a verdade. Por quê? Porque agora nós temos a ciência. Agora nós temos capacidade, pela nossa própria razão, de fazer novas descobertas. E aí surgiu aquilo que nós chamamos de naturalismo. O naturalismo cientificista. Qual que é a ideia? Tudo que existe é aquilo que pode ser provado. Se algo não pode ser provado pela razão, a gente tem que questionar. Como eu posso dizer que algo é verdade se aquilo não pode ser observado pelo experimento científico? Se não pode ser compreendido racionalmente? E aí, imagina essa forma de pensar, certo? Como fruto do racionalismo, o iluminismo, Deus é deixado de lado, a razão é colocada no trono, e agora nós podemos alcançar o mundo. A Deus, a razão, nos dará todas as respostas. Agora, imagina isso se relacionando com o cristianismo histórico. Ou seja, qual é o impacto dessa visão de mundo, desse pensamento racionalista, cientificista, na religião cristã, no cristianismo histórico? O último livro da Bíblia foi escrito há mais de 1900 anos atrás. Jesus foi um carpinteiro que viveu uma vida simples. Por que nós deveríamos acreditar nos livros da Bíblia como palavra de Deus? Por que é que nós deveríamos acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que ele nasceu milagrosamente de uma virgem? Gente, imagina você, se você tem esse pensamento, que algo só pode ser verdadeiro se for provado pela razão. Aí alguém vira para você e fala, sabe Jesus? Então, Jesus ele foi concebido, a Maria, sendo virgem, deu à luz a um homem, sem ter tido relação sexual. O nascimento virginal é um dos grandes milagres do cristianismo. Aí imagina alguém dizer isso para você, que tem essa forma de pensar. E alguém vira para você e fala, sabe Jesus? É aquele homem simples que viveu em Nazaré, na Galileia. Sabe esse Jesus? Ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Imagina se você vai agora no velório municipal, aí você pede licença, chega lá diante do caixão e fala, levanta aí, vamos, para de graça, levanta. Isso é inconcebível pela razão, irmãos. É inconcebível racionalmente alguém nascer sem que haja uma relação sexual. É inconcebível racionalmente que um morto ressuscite. Como que isso pode caminhar junto com os avanços da ciência, da razão, cada vez mais autônoma? Como que o cristianismo pode responder à cultura moderna? Então, em outras palavras, diante desse desafio imposto pela autonomia da razão, pela rejeição daquilo que é sagrado, qual deve ser a resposta do cristianismo? Qual deve ser a resposta? O que você diria para alguém que nega a ressurreição de Jesus, que nega o nascimento virginal de Jesus, ou, nas palavras de Gresham Machen,
o cristianismo pode ser mantido em uma era científica? Será que nós podemos manter o cristianismo? E aí imagina, se você é um teólogo, tá? Você está nesse contexto de racionalismo, onde as pessoas viram para você e dizem assim, olha, Jesus não pode ter ressuscitado, porque isso não pode ser provado pela razão. E você é teólogo. E você precisa dar uma resposta para essas pessoas. Imagina que você pode até estar bem intencionado, no sentido de defender o cristianismo, só que a sua resposta pode ser uma tentativa de assimilar o cristianismo histórico com o racionalismo. E daí surge o quê? A teologia liberal. É justamente, eu preciso que vocês entendam isso, é justamente essa tentativa de conciliar a crença em Deus, por um lado, com o pensamento racionalista de outro, chamado de deísmo. Já ouviram falar do deísmo? Cuidado, irmãos, nós não somos deístas, com D de dado, nós somos o quê? Teístas, com T de tatu, tá? O que é o deísmo? Esses teólogos, né, que negam, por exemplo, eles não são agnósticos, eles não são necessariamente ateus, mas eles negam a intervenção divina na história. Sabe aquele teólogo que diz, olha, Deus ele até existe, mas ele não se relaciona, ele não entra na história, ele não faz milagre, ele não age no mundo por meio da sua providência. O deísmo consiste na crença em um Deus que é apenas transcendente, ou seja, ele está apenas fora, mas ele não entra na história, ele não é imanente, ele não intervém na criação. Isso é o que é fruto do racionalismo aplicado na teologia. Essa tentativa de conciliar o cristianismo histórico a esse clamor do pensamento racionalista. Agora, imagina que você é esse teólogo, nesse contexto do modernismo naturalista, profundamente marcado pelo positivismo científico, e aí você pretende defender a sua fé, defender o cristianismo. Então você sabe que o cristianismo não pode ser provado de maneira empírica, de maneira científica. Como que liga isso aqui? Aqui. E aí, você está nesse contexto. E qual que é o resultado disso? Olha só o que diz lá. O movimento em direção à autonomia veio como resultado inevitável da nova mentalidade da época, dando início a uma outra visão da natureza da religião. Cada vez mais os cientistas e teólogos passaram a diferenciar aquilo que eles chamaram de uma religião natural. Então, qual que é a ideia? Vamos criar uma religião natural. Vamos criar uma religião que possa ser provada pela razão, que seja algo demonstrável cientificamente. A existência de Deus e as leis morais racionalmente demonstráveis, olha lá, e conhecidas por todas as pessoas, e a religião revelada, as doutrinas conforme eram ensinadas na Bíblia pela igreja. Então, a partir disso, criou-se o quê? Uma distinção entre uma religião que é uma religião natural e uma religião que é a religião revelada. Com o passar do tempo, essa segunda forma de religião começou a ser cada vez mais atacada, que é o quê? Aquilo que a gente acredita. É a religião mediante revelação. E a primeira forma, elevada à condição de verdadeira religião. No final, o que aconteceu? A religião natural do iluminismo, ou religião da razão, substitui um enfoque tão característico da Idade Média e da reforma sobre o dogma e da doutrina. Então, qual que é a ideia? A teologia liberal, ela pode até ter surgido, a princípio, como um sentimento legítimo, uma ideia de tentar defender o cristianismo à luz do racionalismo, da cosmovisão vigente, desse contexto materialista. Mas isso aqui fica como lição para a gente. Uma boa apologética,
ela não se sustenta apenas pelas suas motivações. Presta atenção nisso. O método também é importante. Os argumentos também são importantes. O que aconteceu com esses teólogos que tentaram assimilar o cristianismo com a mentalidade racionalista da sua época? Ao tentar defender o cristianismo, mas assimilando o cristianismo com o próprio pensamento da época, ele criou, na verdade, um novo cristianismo, negando os princípios fundamentais do próprio cristianismo. É daí que surgiu a teologia liberal. Então, cuidado, irmãos. Não se defende a verdade negociando a verdade, adulterando a verdade, diluindo a verdade. Foi exatamente o que aconteceu e que deu origem à teologia liberal. Está todo mundo pensando que a gente tem que provar para que algo seja verdadeiro, então vamos assimilar as coisas aqui, vamos tentar dar uma resposta científica para o cristianismo. E qual foi o resultado disso? A criação de um novo Jesus, como a gente vai ver. A criação de uma nova Bíblia. A criação de uma nova revelação e algo natural e não mais revelacional dado por Deus. Ou seja, no final das contas, a sua tentativa de defender a relevância do cristianismo, na verdade, transformou o cristianismo numa outra religião, que pode até ter o nome de cristão, mas que deixou de ser cristão há muito tempo. Se o princípio é o de que aquilo que não pode ser alcançado pela razão, ou então provado pelo método científico, não pode ser considerado verdadeiro, não é esse o princípio? Pode ser provado pela razão? Não. Então a gente tem que rejeitar. O princípio é esse. E aí, para melhorar as coisas, você precisa dar uma resposta em relação às Escrituras, em relação ao pecado original, em relação à expiação da culpa, em relação aos milagres. E qual foi a resposta deles? Diluir aquilo que a Bíblia diz para criar uma resposta que seja plausível para o racionalismo da época. E aí, sabe o que originou? O chamado Cristo da fé, para tentar justificar o sentimento religioso. Então vamos lá, vocês estão comigo? Se coloca no lugar de um racionalista aí, tá? Para que algo seja verdadeiro, precisa ser provado. E aí você tem que negar o quê? O milagre. Você tem que negar que Jesus de fato ressuscitou. Você tem que negar que Deus ele intervenha na história. Mas aí, tem uma coisa que você não pode negar. As pessoas possuem um sentimento religioso. As pessoas acreditam em alguma coisa maior do que elas. E aí, qual seria a sua resposta para isso? É o que a gente vai ver, né? Nesses 3 pontos principais aqui da aula de hoje. Vocês estão comigo ou não? Ó, tá ligado, hein? Pode passar, por favor? Então, a primeira é a negação da palavra. A negação da palavra, a sua inspiração, a sua inerrância. Um dos principais erros da teologia liberal consiste em não reconhecer a Bíblia como sendo a revelação de Deus, inspirada, inerrante, infalível. Mas o que é a Bíblia, então? É um registro das experiências humanas. A Bíblia, obviamente que ela está passível de erros. Por quê? Porque ela foi escrita por homens, e homens erram. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer não é olhar para a Bíblia como se fosse palavra de Deus, mas nós devemos olhar para a Bíblia para perceber o sentimento religioso que fez com que aqueles autores escrevessem aquilo que eles escreveram. Amém? Olha lá, se tiver com sono, você vai escorregar hoje, hein? Cuidado, hein? Mas esse é o pensamento deles, dos liberais. Olha só o que o Gresham Machen, ele diz. Esse aqui, inclusive, ele é da época, e o livro dele é uma das principais defesas do cristianismo ortodoxo contra a teologia liberal. Olha só o que ele disse. Não é de se surpreender, então,
que o liberalismo seja totalmente diferente do cristianismo, visto que a base é diferente. O cristianismo é baseado na Bíblia. Ele baseia-se na Bíblia tanto no seu pensamento quanto na sua vida. O liberalismo, por outro lado, é baseado no quê? Nas emoções diversificadas de homens pecadores. O que é importante? As minhas impressões, as minhas emoções, e não tanto o que Deus falou. É claro que a sua origem, ela é um tanto complexa, mas é comumente aceito que esse protestantismo liberal, como nós vimos na aula passada, surgiu na metade do século XIX, na Alemanha, e o principal responsável pelo surgimento do liberalismo teológico foi um teólogo alemão. Inclusive, a Alemanha, nessa época, era um berço de liberalismo, era como se fosse o antro da perdição ali, o centro do liberalismo teológico no mundo. E esse teólogo chamado Friedrich Schleiermacher, o nome é meio difícil, né? Mas esse teólogo ele é considerado o pai do liberalismo teológico. E o Schleiermacher ele se esforçou para apresentar esse meio termo. Lembra que eu falei? As pessoas estão negando qualquer coisa que não pode ser provado pela razão. Para tentar dar uma resposta e defender aqui entre aspas, o cristianismo, o que acabou acontecendo? Diluiu a mensagem. Misturou e criou, na verdade, um novo cristianismo, porque de cristianismo não tem nada. E aí, para encontrar esse meio termo entre o racionalismo de um lado, que negava a religião. Então, de um lado está claro, racionalismo, religião não existe, isso aí não pode ser provado, então ele negava. E o deísmo, que descrevia a religião como algo apenas natural e estéril, ou seja, desprovido de vida, não tem Deus naquele negócio, ele chegou a uma conclusão. E qual que é a conclusão? Ele definiu a teologia como a reflexão da experiência humana de Deus. Aí eu falando assim, parece, é frase para postar no Facebook, não é? Nossa, olha que coisa linda, gente. O que é o cristianismo, Schleiermacher? O nome já é um nome meio romântico, né? Aí você posta lá no Facebook, a teologia, muda a voz de locutor, né? A teologia é a reflexão da experiência humana de Deus. Gente, com isso aqui ele está desconstruindo o cristianismo. O seu método teológico consistia em voltar, e aqui eu estou usando as palavras dele, tá? No artigo tem a citação da fonte. O cristianismo, o seu método teológico consistia em voltar-se para o sujeito que crê. Então você tem que voltar-se para você mesmo. Ou seja, a teologia, ela deixou de depender da revelação bíblica como sendo um padrão normativo, é uma verdade que está fora de mim, independe de mim, e passou agora a depender do subjetivismo da experiência humana. De acordo com Schleiermacher, a Bíblia, ela pode até desempenhar um papel importante, mas não central, de forma alguma. Pelo contrário, ele escreveu que todas as doutrinas, elas devem ser tiradas da consciência própria da religião cristã, ou seja, da experiência interior do povo cristão. A verdade, se é que ela existe, ela depende da sua própria experiência. E justamente por isso, ele não acreditava no quê? Na infalibilidade da Bíblia. Ele não acreditava que a Bíblia era sobrenaturalmente inspirada. De acordo com ele, diversas passagens, até mesmo livros inteiros da Bíblia, não deveriam ser considerados como normativos, como palavra de Deus. Não deveria ser usado para devoção cristã. E aí, olha, Schleiermacher é um endemoniado, gente. Esse homem é um desgraçado mesmo. Esse método teológico, esse padrão metodológico, influenciado pelo racionalismo, ele alterou completamente a hermenêutica bíblica, ou seja, a arte de interpretar a Bíblia, a interpretação das Escrituras. Por quê? Porque ele propôs uma exegese que agora é controlada pela razão.
o que deve determinar a sua interpretação da Escritura é a sua razão, a exegese controlada pela razão. Isso deu origem ao famoso método histórico crítico de interpretação da Bíblia. O verdadeiro sentido do texto, ele passou a depender do método crítico. Em nome de uma interpretação mais neutra, modulada pela razão, ele criou então o conceito de mito. Tem nada a ver com esse político que você está pensando, né? Já ouviu falar em mitologia? Até no senso comum a gente ouve isso, né? A Bíblia é um livro cheio de mitos. Quem nunca ouviu isso aqui? Até hoje a gente ouve isso. Veio desse desgraçado, Schleiermacher, né? Ele diz que a Bíblia está cheia de mito. E por que ele criou o conceito de mito na Bíblia? Para justificar os milagres nas Escrituras. Lembra, ele é fruto do seu tempo, é o racionalismo. Uma vez que os milagres não podem ser explicados de forma lógica, de forma racional, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um esforço, é ou não é, gente? Tem ou não tem que fazer isso? Tá ligado, hein? A gente tem que fazer um esforço para quê? Para desvincular esses pressupostos dogmáticos. Estou falando um palavrão, mas o que é isso? Aquilo que você aprendeu no discipulado. O Schleiermacher está dizendo para você o seguinte, olha, lembra tudo aquilo que o pastor Ricardo ensinou para você no discipulado? Esquece esse negócio, porque isso aí está influenciando você a interpretar a Bíblia. Essa coisa que você ouve no discipulado, fica ouvindo na igreja, esquece isso. Por quê? Porque isso vai influenciar você a interpretar a Bíblia. É o que ele chamou desses pressupostos dogmáticos. Esquece os dogmas. Esse negócio de trindade, divindade de Jesus, divindade do... Não, esquece isso, porque isso aí vai influenciar a sua leitura bíblica. E aí, você precisa ir para a Escritura de forma mais neutra, usando a sua razão, usando o método histórico crítico para interpretar a Escritura. E, meus irmãos, não posso nem dizer que uma das maiores consequências disso foi o quê? O abandono da doutrina da inspiração da Escritura, da inerrância das Escrituras. O método teológico, ele caminha para a razão no centro. Ou seja, você depende do método para chegar na própria verdade. E existe uma verdade por trás daquilo que se apresenta dogmaticamente ou confessionalmente diante de você. Mas o número desses teólogos, né, que acreditavam ainda que existia uma verdade por trás da verdade, que já era um erro, foi diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Especialmente pela influência de um outro endemoniado, Johann Semler. E esse Semler, ele é do século XVIII, ele foi um teólogo luterano, alemão, né, que fez a separação entre a palavra de Deus e a Escritura. Imagina que o liberalismo teológico é você descer a Serra de Ubatuba com o carro na banguela. É mais ou menos isso. É só ladeira abaixo. Aí veio o Semler e ele falou o seguinte, olha, além do método histórico crítico, além de abrir mão dos pressupostos confessionais e ir para a Bíblia usando a razão, a gente precisa diferenciar o que é palavra de Deus, o que é Escritura Sagrada. E ao afirmar que a palavra de Deus e as Escrituras são duas coisas diferentes, ele passou a rejeitar a infalibilidade e a inspiração das Escrituras. E o resultado disso, meus irmãos, foi que a Bíblia passou a ser estudada como um livro qualquer. O método histórico crítico passou a ser a ferramenta através da qual você poderia descobrir a verdade por trás do texto. E isso aí invadiu as academias. Os pastores da época estavam sendo formados com esse pensamento. E eram esses pastores que estavam assumindo as suas igrejas. Não é de se espantar que a Europa virou o que virou. Igrejas se transformaram em bares, em bibliotecas, em cafeterias. Por quê? Porque se você abandona a Escritura, é só questão de tempo, você vai abandonar o próprio Cristo. E é o que a gente vai ver.
E alguns métodos de interpretação foram desenvolvidos a partir dessa mesma influência. É aquilo que nós chamamos de crítica da fonte, crítica da forma, crítica da redação, crítica histórica, crítica da tradição. Então, olha só, é crítica, você tem que criticar o texto. Você tem que desconstruir o texto para descobrir a verdade por trás do texto. Por exemplo, a crítica das fontes tem o objetivo de estudar as fontes que foram utilizadas pelos escritores dos textos bíblicos com aquilo que eles tinham em mãos. É como se os autores bíblicos, na verdade, não é que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Moisés, ele só editou. Então, na verdade, ele é um editor. Ele utilizou fontes diferentes que ele tinha, pré-existentes, e organizou isso. A crítica das fontes, por exemplo, a mais conhecida, é chamada de hipótese documentária. O que é isso? A famosa fonte JEDP. Isso deixa claro que o pressuposto de que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, mas, na verdade, ele organizou um material pré-existente que já existia. Então, você tem a JEDP, o J é o que? É Javista, que é uma parte do Pentateuco que está o tempo todo falando Yavé, 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 Yavé. Depois mudou, começou a usar Elohim, Elohim, Elohim. Opa, se mudou, é porque tem outro autor. Então, aqui é um outro autor. Aí entrou o Eloísta. Então, JEDP. E depois Deuteronomista. E depois o sacerdotal. Qual que é a ideia? A ideia de que existem outras fontes por trás do autor, e o autor, na verdade, não é o autor. Só que mesmo a Escritura dizendo que é Moisés que foi o autor. E a gente já viu isso na quinta-feira passada, vários textos que dizem que foi Moisés. Então, por que eles negam? Porque eles já abandonaram a inspiração bíblica. Eles já deixaram de acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Então, qual que é o ponto? O ponto é que todos esses métodos, eles arrogam para si o status de neutralidade. Eles dizem que eles são puramente científicos. Só que a realidade, irmãos, é que nenhum método está livre de pressupostos, de cosmovisão. Por mais neutros que eles julguem ser, o fato é que ao interpretar o texto, eles já partiam de um pressuposto de que aquele texto não era a palavra de Deus. E na tentativa de conciliar o cristianismo com o racionalismo moderno, eles acabaram desconstruindo o próprio cristianismo e criaram ali uma nova religião. E como que a gente pode refutar esse pensamento? Se nós perdemos a Escritura, presta atenção nisso. Tudo aquilo que eu estava falando ali, eu estava falando como se eu fosse o liberal, não acredite nisso não, hein? Então, como que a gente refuta isso? Meus irmãos, preste atenção, se nós perdemos as Escrituras como revelação da verdade absoluta, inspirada, inerrante, como sendo o padrão normativo de Deus, o próprio cristianismo não se sustenta. Crer ou não crer na Escritura como sendo palavra de Deus, depende todo o nosso cristianismo e toda a nossa fé. Se nós abrirmos mão da Escritura, é o primeiro botão no primeiro buraco da camisa, não é? Se você abotoar o primeiro botão no buraco errado, o resto vai, só vai descobrir quando chegar lá embaixo, não é? É a mesma coisa. A Escritura é inerrante, suficiente, autoritativa. Olha só o que diz o Franklin. A fé salvadora depende do objeto da fé, que é Jesus Cristo. Certo? Concorda? Para que você seja salvo, você precisa crer em Jesus, é o que está dizendo ali. Do modo como este é revelado na Escritura. Então, é um Jesus, mas é um Jesus específico. É o Jesus que é o Filho de Deus, encarnado, morto, ressurreto. É o Jesus da Escritura, não o Jesus de Allan Kardec. Não o Jesus do liberalismo teológico, é o Jesus da Escritura. E é a Escritura que determina quais são aqueles pressupostos mais básicos da fé cristã, aqueles pressupostos que não apenas definem o que é cristianismo, mas também guiam a nossa fé
interpretação do mundo. Em outras palavras, se você abriu mão da Escritura, você abriu mão de Cristo. Se você abriu mão de Cristo, você abriu mão do cristianismo. Você pode ter nome de igreja, você pode ter cara de crente, você pode ter nome de teólogo e pode até conhecer a Bíblia, mas você não é cristão. E o seu cristianismo, na verdade, é um outro cristianismo que, na verdade, não é outro, mas, de acordo com Paulo, é anátema. Um cristianismo naturalista. E aí, nós temos que crer que a Escritura é a revelação de Deus, ou seja, na genuína teologia, temos como ponto de partida a revelação de Deus nas Escrituras. Meus irmãos, nós só conhecemos algo de Deus em termos de redenção, porque aprove a Deus se fazer conhecido. A revelação geral, ou a criação, revela algo de Deus, mas é insuficiente para a nossa salvação. A sua existência, o seu eterno poder, a sua ira, a sua divindade. Mas é na Escritura que nós descobrimos que nós somos pecadores. É na Escritura que nós descobrimos que Jesus é o Filho de Deus. É na Escritura que nós descobrimos o pacto eterno, a aliança de Deus que escolheu nos salvar, enviar o seu Filho. É na Escritura que nós conhecemos o Evangelho. E é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Ou seja, sem Escritura não há salvação. E nós só conhecemos a Deus porque aprove a Deus se revelar a nós. Pessoal do RCT, cognoscibilidade de Deus, lembra desse palavrão? Deus se faz cognoscível, Ele se faz conhecido. Essa é a matéria sobre a qual o teólogo trabalha. Ele busca pelo Espírito Santo a iluminação para compreender aquilo que foi revelado para nós por meio da Sagrada Escritura. Esse é o nosso esforço, irmãos. A gente não tem nada de nós mesmos aqui para oferecer, a gente não está aqui para inventar coisas da nossa cabeça, os nossos achismos, os nossos pressupostos, é a palavra revelada de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa edificação. Se uma igreja abrir mão da Sagrada Escritura, ela deixa de ser igreja. Se alguém, ainda que se diga cristão, se ele abrir mão da Sagrada Escritura, ele não é um cristão de verdade. Não existe evangelho sem Escritura, sem revelação de Deus. É o texto que nós lemos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, o que é isso, outrora falado? É Deus vindo até nós, é Deus se revelando a nós, e Ele fez isso desde Moisés, desde os patriarcas, até chegar nos apóstolos e nos últimos dias, como diz aí, pelo Filho, a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos que crer que a Escritura é a revelação de Deus, mas não apenas isso, ela é a revelação inspirada por Deus. Por quê? Nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro divino e humano. Divino no sentido de que ela é a revelação de Deus, mas humano por quê? Porque ela não foi escrita por anjos, ela não foi psicografada lá um espírito, mas foram homens que falaram da parte de Deus. Só que como que ela pode ser palavra de Deus e ao mesmo tempo escrita por homens? Está aí, ó, a inspiração. Esses homens, eles não falaram de si mesmos, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O próprio Deus escolheu homens para revelar a Sagrada Escritura. Cerca de 40 autores diferentes, em cerca de 1.400 anos. A Bíblia não se contradiz. Irmãos, tem um gráfico maravilhoso, né, de profecia e cumprimento, que se você desenhar todos os textos cruzados da Escritura, aquilo ali se transforma em algo tão maravilhoso que não pode ter sido um homem que inventou isso. Homens diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, eles falam de um mesmo Deus, de um mesmo plano de salvação. E isso por quê? Porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus de maneira profunda só pode ser conhecido porque Deus se revelou a nós. E para isso, Ele escolheu homens que foram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor para registrar
essa revelação de Deus. Olha só o que diz o texto, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura, e aqui o texto original é expirada, é soprada por Deus. Ou seja, os homens, eles não falaram de si mesmos, mas eles escreveram aquilo que eles receberam mediante revelação de Deus, ou seja, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É inspiração. Vocês estão comigo? Revelação, inspiração, qual que é a consequência lógica depois? Me ajuda aí, gente, os teólogos de plantão, é aula, me ajuda aí. Muito sono, não? O que vem na lógica? Revelação, inspiração. Fala aí sem medo, gente. O pessoal do RCT me ajuda. Inerrância. É a consequência lógica da inspiração. Se ela é um livro divino, esses homens que registraram a revelação de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo, significa que ela é verdadeira. E por ser verdadeira, ela é inerrante. Ou seja, a Bíblia não possui erros, a Bíblia não se contradiz. A diferença é que quando nós falamos sobre revelação bíblica, mesmo sendo também um livro humano, ela é inerrante. Por quê? Porque esses homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Isso significa que a Bíblia é infalível, não a nossa interpretação. O que é infalível não é a nossa interpretação. A nossa interpretação pode falhar, mas a Escritura não. Ela é infalível. Olha o que a teologia liberal fez. Ela inverteu. Ela disse que a Bíblia é falível, mas o nosso método não. Né? O cara diz que não crê em inerrância. Mó mentira, eles creem sim, porque eles creem na inerrância de si mesmos. Né? Como diz o ditado, você é o bichão mesmo, hein? Né? A Bíblia não é infalível, a Bíblia está cheia de erros, mas o seu método não, o seu método é infalível. Ou seja, você só muda o pressuposto. Olha só o que diz a Escritura, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Significa que ela é inerrante. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tito 1, 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Prometeu para quem? Vamos lá, gente, me ajuda aí, olha lá. Tito 1, 2, na esperança da vida eterna, olha, temos esperança de vida eterna, beleza. Que o Deus que não pode mentir prometeu. Então, essa esperança que nós temos depende do quê? De uma promessa. De uma promessa de um Deus que não pode mentir. Antes dos tempos eternos. Onde que essa promessa foi registrada? Não foi numa nuvem que de repente escreveu, olha, Jesus voltará, aquelas nuvenzinhas. Não, foi aqui, irmãos, aqui, ó. Então é a infalibilidade da Escritura, é a inerrância da Escritura, porque o próprio Deus é verdadeiro, consequentemente, também a sua palavra. Ela também é autoritativa. Se ela é a nossa única regra de fé e prática, ela é suficiente, ela é infalível para conhecer a Deus e a sua vontade. Não permita que ninguém coloque um fardo sobre você que o próprio Deus não colocou. Tem muita gente hoje vivendo uma religiosidade de obras. A maioria, né, se não todas as religiões, são baseadas o quê? Nas obras. A sua salvação depende daquilo que você faça. Não, irmãos. O que é verdade sobre a sua vida é a Sagrada Escritura. E ela diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sua salvação não é pelo seu mérito. A sua salvação não depende do seu esforço.
A sua salvação não depende das suas obras. A sua salvação é fruto da graça de Deus, que, movido pelo seu amor, escolheu te salvar. E para isso Ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, para morrer em nosso lugar, para ressuscitar ao terceiro dia, e pelo seu sangue, o sangue da nova aliança, firmar um pacto de salvação com você. Você é salvo por isso, porque é isso que diz a Escritura. Não permita que nada além das Escrituras te influencie para viver uma religiosidade que o próprio Deus não estabeleceu, irmãos. O que nós vemos hoje de pessoas que constroem a sua fé, constroem a sua religião baseado em pressupostos, em opinião pessoal, ou naquilo que um tal profeta, ou um pastor que falou da cabeça dele, ou... Não, a Escritura é a nossa autoridade. E todos nós estamos submissos à autoridade das Escrituras pelo poder do Espírito. E por isso ela também é suficiente, ou seja, é tudo que a gente precisa. É a Escritura, mas também é as obras. Né? É a Escritura, mas é também você fazer uma peregrinação. É a Escritura, mas você... Não, ela é suficiente. Tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus, da salvação, Deus se revelou para nós. Vocês estão comigo? Então, primeiro grande erro da teologia liberal. Posso perguntar depois do culto? Eu vou escolher alguns, hein? Vocês estão comigo? Então, a teologia liberal, vocês já sabem, me ajuda aí, minha memória é problemática. Vocês já sabem que ela é o quê? Ela é fruto do seu tempo. Ela nasceu de uma visão de mundo, de um contexto. E esse contexto era o quê? Racionalismo, iluminismo, a razão e a Deus, a ciência, nos dará todas as respostas. Aí surge a teologia liberal, que é uma tentativa de dar uma resposta para essa visão de mundo racionalista, e acabou criando uma outra religião, que é uma religião naturalista. E um dos grandes erros da teologia liberal é justamente negar a Escritura como sendo palavra de Deus. É um dos grandes erros. E um outro erro, o tribunal da razão. Milagres não existem. Na verdade, milagres são mitos, inventados por pessoas atrasadas. Sabe, esses crentes são tudo atrasado. Sabe esse estereótipo do crente? Crente é burro, crente é chato. Né? É isso, já existia lá naquela época. Essa coisa da religião confessional, da igreja, esse pessoal está lá atrás. Como se lá, pelo amor de Deus, não me use mais o termo idade das trevas. Né? Isso é coisa do racionalismo, porque na Idade Média eles não pensavam. Tá, vai ler a Suma Teológica de Tomás de Aquino, aí depois você vem falar comigo que ele estava na Idade das Trevas. Isso é coisa de racionalismo. A Idade Média era a Idade das Trevas, agora é a Idade da Luz. Iluminismo, olha a luz, agora é a razão, agora a gente entende tudo. Esses crentes aí, esses caras estão ultrapassados. É por isso que eles acreditavam em milagres, porque eles eram ignorantes. Hoje tem gente que pensa assim da gente, né? Mas vamos lá, então partindo desse mesmo pressuposto, que é um pressuposto o quê? Racionalista, naturalista, que naturalista? Natural. Só é verdade aquilo que pode ser visto, sentido, observável pelo método científico. Então você tem esse pressuposto racionalista, naturalista, e aí você tem agora a negação das Escrituras como sendo palavra de Deus inerrante, suficiente, inspirada. A consequência é que a teologia liberal, ela vai ser marcada pela negação dos milagres. Porque a lógica é a mesma. Se um milagre, ele não pode ser provado pela razão, ele só pode ser o quê? Fruto da superstição humana. É superstição. Se um milagre, ele não pode ser racionalmente observável, significa que ele é, na verdade, uma forma de expressar o subjetivismo da nossa experiência. Sabe aquela coisa que você sente e não sabe explicar? Nossa, eu senti um negócio assim, não sei explicar. Uma sarça pegou fogo. Inventa um negócio, sabe? É mais ou menos isso.
é o subjetivismo da sua experiência que você não sabe explicar, você tenta explicar, e aí, na verdade, você acaba voltando lá para Schleiermacher, que é o quê? É a sua experiência. E aí, das duas, uma, ou os milagres são fruto de uma concepção primitiva de enxergar o mundo, sabe, pessoa ignorante, é uma pessoa incapaz de interpretar o mundo pelo método científico, ele é incapaz, tadinho, tem dó dele. Então é por isso que eles dizem que existe milagre. E por não possuir os recursos necessários para interpretar esses eventos naturais dos personagens bíblicos, eles interpretaram acontecimentos que são naturais, mas de forma mítica. Então, o Mar Vermelho, na verdade, não é que o Mar Vermelho abriu, formou aquelas duas paredes, uma de cada lado. Não, é que naquela região tem o Mar de Juncos. Aí, na época, tem um vento que sopra. E aí tem um negócio. Já ouviu essas coisas? É tipo o Discovery Channel, né? Discovery Channel que é bom para... os caras são bem liberais nesse sentido. Né? Sempre tem uma explicação para o milagre. Por quê? Porque, na verdade, eles não tinham os recursos para entender como nós entendemos hoje. E aí... surgiu, então, essa negação dos milagres. Por exemplo, isso se popularizou muito com um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Bultmann é bem conhecido para quem estuda teologia. Ele foi um teólogo liberal que afirmava que a mensagem da Bíblia, ela se veste de uma concepção totalmente errada do cosmos. Por quê? Porque as pessoas eram pessoas da sua época, eles não sabiam, não tinham condições de interpretar o mundo que eles viviam. E é justamente por isso que ele propôs que o intérprete da Bíblia deveria se esforçar para extrair da Bíblia o que é de fato histórico. Não é uma questão lógica? Se eles não têm condições de interpretar o mundo, eles vão colocar coisas ali de maneira mítica, como se fosse alucinação da cabeça deles. E aí você, como teólogo hoje, no século XXI, você tem que olhar para a Bíblia e saber identificar o que é de fato histórico e o que é fruto da superstição da mente humana, da incapacidade científica de ler o mundo. Então, nesse ponto aqui, não, é porque Moisés não entendia bem, né, a geografia de onde ele morava, e aí ele viu um negócio, bateu a luz da lua, ele achou que era uma sarça ardente. Então, o que é histórico aqui e o que é mito? É por isso que essa negação do sobrenatural é o que justifica um projeto que ele chamou de demitologização da Bíblia. É um trava-línguas, hein? Repete aí. Demitologização da Bíblia, do cristianismo. O que é isso? Nada mais é do que você olhar para a Escritura e saber distinguir o que é fato histórico e o que é mito. E o que é mito. Só que qual que é o ponto? Gente, isso não é brincadeira. A gente se assusta com a Ellen White, né? A gente se assusta com o espiritismo, ou com a Umbanda, ou o pessoal virando a cabeça. Não, isso aqui tem gente ensinando em universidade cristã, formando pastores que vão assumir igrejas como a nossa, dizendo o seguinte: olha, na verdade, a Escritura está cheia de mitos. E você precisa saber distinguir o que é mito e o que é histórico. E aquilo que é um milagre, né, você precisa rejeitar. Por quê? Porque não pode ser provado pela razão. Agora, isso esbarra, meus irmãos, com um ponto principal. E qual é esse ponto principal? O que sustenta o cristianismo é justamente o quê? Um milagre. A ressurreição do Senhor Jesus. Inclusive, os próprios apóstolos, os primeiros arautos do Evangelho, eles não hesitavam em anunciar a morte e a ressurreição de Jesus como sendo um fundamento da fé cristã e da salvação. Vamos levar essa lógica até as últimas consequências? Então, vamos lá. Milagres existem? Não, essa é a hora que você finge junto comigo, gente. Me ajuda aí. Milagres existem? Não. A ressurreição de Jesus é um milagre? Sim, para eles que eram atrasados da época deles. Então, a ressurreição de Jesus de fato aconteceu? Não, você tem que negar. Seguindo essa lógica, você é obrigado a negar o maior de todos os milagres que sustenta o cristianismo. Você tem que negar
a ressurreição de Jesus. Se milagres não acontecem, se a ressurreição de Jesus é um milagre, então Cristo não ressuscitou verdadeiramente dentre os mortos. Reimarus, por exemplo, um teólogo, ele afirmou que o cristianismo se baseia nas alegações fraudulentas da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Um teólogo falando um negócio desse, teólogo do inferno, né? Enviado de Satanás. Ele vai dizer o seguinte, que os discípulos teriam inventado a morte de Jesus. E aí vocês sabem que tem várias teorias, né? Várias maneiras de explicar a morte de Jesus. Uma delas é de que Jesus, ele nunca ressuscitou de fato em corpo, mas que até hoje ele está sepultado na região de Jerusalém. Se você procurar bem, você vai achar. Segundo essa ideia, no domingo de manhã, as mulheres foram no sepulcro errado. Sabia que tem uma teoria que diz isso? As mulheres foram no sepulcro errado, elas não se lembraram corretamente onde Jesus havia sido enterrado na sexta-feira, e aí elas encontraram no domingo uma sepultura aberta, e aí elas saíram e começaram a dizer que Jesus ressuscitou, mas na verdade elas foram no túmulo errado. Outra tentativa de explicar a ressurreição, um pouco mais elaborada que essa, né? Que teriam que ter igual a Dory do Nemo, né? Perda de memória recente, né? Mas uma outra um pouquinho mais elaborada, afirma que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Aí tem gente séria na academia defendendo isso. Os discípulos, eles roubaram o corpo de Jesus, e aí eles inventaram que Jesus tinha ressuscitado, e ninguém encontrou o corpo até hoje. Sabe por quê? Porque a motivação dos discípulos teria um interesse econômico. Durante 3 anos, eles eram, na sua maioria, pescadores, cobradores de impostos, e eles andaram com Jesus e viviam das ofertas de Jesus. E agora, Jesus morreu, como que eles vão continuar vivendo? Então, eles precisaram fazer o que eles chamam de negócio das ofertas, funcionando. Então, para isso, eles precisariam inventar que Jesus ressuscitou, para continuar recebendo as ofertas. Agora, no entanto, essa explicação não responde a um ponto fundamental. Como que esses homens morreram defendendo aquilo que supostamente eles teriam inventado? Eles estavam dispostos a morrer por uma mentira. A história relata que a maioria dos discípulos morreu de forma extremamente violenta, crucificados, decapitados, e assim mesmo, eles não deixaram de sustentar que Jesus havia ressuscitado. Por que que alguém criaria uma mentira e estaria disposto a morrer por ela? Isso eles não explicam. E uma outra possibilidade é de que Jesus não deveria ter morrido de fato. Não é que Jesus morreu. Na verdade, ele foi severamente espancado, chicoteado, crucificado. Uma lança atravessou o seu lado, saiu sangue. E aí pensaram que ele estivesse morto. E aí colocaram ele numa sepultura, com uma pedra grande na frente, com guardas fazendo a segurança. Mas, segundo essa hipótese, ele apenas entrou num estado de semi-morto, ele não morreu de verdade. E aí depois que ele recobrou as forças, ele levantou-se ferido, removeu a pedra, venceu os guardas e foi embora, e depois ele acabou morrendo de verdade. É quase um The Walking Dead, né? Que ele levantou ali. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito da ressurreição dos mortos, nós estamos indo contra as experiências, contra a ciência, contra os fatos naturais. Por quê? Porque, de fato, a ressurreição de Jesus é um milagre. E, diferentemente de Lázaro, por exemplo, que ele foi ressuscitado por Jesus, mas ele voltou a morrer. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscita para viver eternamente. A ressurreição de Jesus é fundamental para o cristianismo. E negar a ressurreição dos mortos é negar o próprio Cristo. É o que diz a própria palavra de Deus. Pode passar, Ju. 1 Coríntios 15, é o texto clássico que nós conhecemos, que fala sobre a ressurreição de Jesus como sendo a razão da nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, não existe esperança para nós.
Se Cristo não ressuscitou, não existe salvação e não existe vida eterna. E por último, a fragmentação de Cristo, o Jesus histórico. O que é isso? Nós estamos ladeira abaixo, hein? Então, seguindo aqui uma progressão lógica, se a veracidade das Escrituras é negada, se os milagres são negados e a própria ressurreição de Jesus é negada, são rejeitados, a única coisa que resta para justificar o cristianismo é a experiência subjetiva da fé. Porque o cristianismo existe, o sentimento religioso continua, então a gente precisa criar um outro Jesus. A gente tem que criar algo que justifique a experiência religiosa. Então, naturalmente, não, nada disso aconteceu. Mas as pessoas têm esse sentimento religioso. E aí, para isso, a gente precisa criar um novo Jesus. Imagina que você está diante da pergunta: o nascimento virginal, a encarnação, a crucificação, a ressurreição física devem ser considerados fatos históricos ou apenas metáforas e mitos que expressam um sentimento religioso, pessoal? Imagina que você está diante dessa pergunta. Você já sabe qual vai ser a resposta dos liberais. A resposta dos liberais é o quê? Isso nem importa. Gente, vocês estão preocupados com isso. Isso não tem nem importância. John Hick, por exemplo, ele afirma que Jesus encarnou o amor divino por meio do seu amor altruísta. Então, o que importa é aquilo que você sente. Ou seja, não importa se Jesus de fato se encarnou sobrenaturalmente. O que importa é a representação da encarnação de Jesus para mim. Isso demonstra o amor altruísta de Jesus. E é isso que importa. Não importa se Jesus ressuscitou do túmulo no terceiro dia ou não, mas o que importa é que toda vez que a mensagem de Jesus é pregada, é como se ele ressuscitasse no meu coração. Olha só, o amor altruísta de Jesus, Jesus ressuscitando no meu coração. Nas entrelinhas, é só uma forma de criar uma nova religião baseada na sua experiência subjetiva. E o que essa mensagem produz em mim é o que realmente importa. Não importa se Jesus ressuscitou ou não. Não importa se Jesus encarnou ou não. Isso é algo muito semelhante e que possui a mesma raiz filosófica, né, subjetivista, daquilo que Carl Trueman chamou de homem psicológico, em que a própria concepção da verdade passa a ser modulada pela experiência interior, pelos sentimentos. Então alguém vai dizer o seguinte: você é uma mulher. Aí você vai olhar no espelho e vai ver órgãos genitais femininos. Só que não importa. O que importa é o quê? É o que você sente. Alguém vai dizer: você é um homem. Você é um homem. Aí você olha no espelho, você vê órgãos genitais masculinos. Mas, não você, né? Mas aqueles que pensam assim. Vão dizer: não, mas na verdade eu sou uma mulher. Está olhando no espelho, está vendo a biologia. Mas não, o que importa é o quê? É o homem psicológico, é o sentimento subjetivo. É mais ou menos o que acontece com o cristianismo. Alguns chegam a fragmentar o próprio Cristo, criando aquilo que eles chamam de o Cristo da fé. E aí eles distinguem. Eles vão dizer o seguinte: uma coisa é o Cristo da fé, outra coisa é o Jesus da história. Até então, não existe diferença. O nosso Cristo é aquele da história, é o que ressuscitou de verdade, literalmente. Por quê? Porque a gente crê em milagre, a gente crê no sobrenatural. Mas aí eles vão dizer: não importa o Cristo da história. O que importa é o Cristo da fé, que é aquele que nasce no seu coração. Alguns chegam a negar a própria existência do Jesus histórico, como se ele nunca tivesse existido. Outros até podem admitir a existência dele, mas separa completamente o Jesus da história com o Cristo da fé. Então, nessa perspectiva, o Jesus da história teria sido apenas um homem comum, ainda que tivesse um certo destaque moral, ele ajuntou vários seguidores. Ele tem, por exemplo, esse elemento religioso de ser um grande exemplo.
Então, cuidado, hein? Às vezes você vê aqueles livros assim, mais voltado para autoajuda, com aqueles nomes assim, Jesus, o mestre por excelência. E aí você fala, nossa, que livro maravilhoso, eu vou dar de presente, vou ler. Aí você pega esse livro e deixa lá como livro de cabeceira. Às vezes é um teólogo liberal que está olhando para Jesus e dizendo assim, ó, não importa se ele é Deus, não importa nem mesmo se ele existiu, o que importa é o quê? É que ele é um grande mestre, o amor altruísta de Jesus, o exemplo de Jesus. E aí eles dividem o Jesus da história com o Cristo da fé. Olha só o que Gresh Martin vai dizer. Há uma diferença profunda, então, na atitude assumida pelo liberalismo moderno e pelo cristianismo em relação a Jesus, o Senhor. O liberalismo o considera como um exemplo e guia, o cristianismo como salvador. O liberalismo faz dele um exemplo de fé e o cristianismo faz dele o quê? O objeto da fé. Ou seja, é completamente diferente. Quem é, então, o Jesus histórico, se é que ele existiu? Então, para o liberalismo, vai ser um grande mestre moral, a pregação dele aglutinou ali, atraiu multidões, mas ele não é necessariamente o Filho de Deus. Meus irmãos, a refutação para isso é muito clara, né? A refutação para isso é de que a verdade é uma verdade objetiva. A verdade não é construída por nós. O Jesus das Escrituras, ele não é o Jesus dos nossos pressupostos, mas é o Filho de Deus encarnado. A resposta para isso é de que existe uma unidade inseparável da pessoa de Cristo. Nós não podemos dizer que Jesus é apenas Deus ou apenas homem, mas ele é o Deus que se fez homem, que tem duas naturezas, porém, uma só pessoa. Já ouviu falar desse palavrão? União hipostática. Significa o quê? Que Jesus tem duas naturezas, uma natureza humana, uma natureza divina, mas tem dois Jesus? Não. Existe um só Jesus, uma só pessoa divina. E aí, aqueles que acreditavam em duas pessoas já foram condenados pelos pais da igreja muitos anos atrás. O que o liberalismo teológico fez foi retomar heresias, antigas na tradição cristã, criando um novo Jesus que é fruto das nossas experiências subjetivas, que é diferente do Jesus histórico, o Jesus da Bíblia. Mas existe uma união inseparável da pessoa de Cristo. Nós respondemos a isso através da necessidade da divindade de Jesus. Se Jesus não é Deus, não pode haver salvação para nós. Já parou para pensar nisso? Jesus, no máximo, teria morrido por ele mesmo. O que faz com que a morte de Jesus satisfaça a justiça de Deus e salve você, livre você dos seus pecados. Por quê? Porque ele é Deus. E pelo fato dele ser Deus, a morte dele, o sacrifício dele, é suficiente para substituir o pecado de todos os eleitos de Deus, no sentido de que aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, ele fez em nosso lugar, assumindo a nossa culpa. Um homem que é apenas homem, não poderia morrer de forma substitutiva em favor de outro homem. Mas pode ser o homem mais puro, mais santo, ou que menos peca no mundo. A Madre Teresa de Calcutá, que também era pecadora, né? Mas a Madre Teresa de Calcutá morreu por mim. Não, impossível. Um homem, apenas homem, não pode morrer de forma substitutiva por outros homens. Para satisfazer o tamanho da justiça, o tamanho da ira, o tamanho da santidade de Deus, que é uma santidade eterna, uma justiça eterna, uma ira eterna, somente alguém que fosse homem, que poderia morrer no lugar de outros homens, mas que também fosse Deus, para satisfazer toda a justiça de Deus. Em outras palavras, se Jesus, ele não é homem, não pode haver salvação para nós, porque somente um homem poderia morrer de forma substitutiva no lugar de outros homens. Se Jesus não é Deus, ele também não pode morrer no lugar de outras pessoas. Por quê? Porque somente alguém que tem o tamanho da justiça e da eternidade de Deus poderia satisfazer essa justiça em nosso lugar. Está claro isso? Se nós
não cremos que Jesus é Deus e homem encarnado, não pode haver salvação. Consequentemente, não existe cristianismo, não existe vida eterna. Amém, meus irmãos? E olha que foi só o básico do básico. Se vocês quiserem, depois me dê um alô, eu compartilho com vocês o artigo que está mais discriminadinho, tem nota de rodapé, citação da fonte. É isso aí. Vamos embora, vamos continuar estudando? Então, na quinta-feira que vem, todo mundo aqui. Amém ou misericórdia? Amém. Então, vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por ter aprendido um pouquinho mais. Sobre o que nós vimos hoje? Liberalismo teológico. 3 principais erros. Me ajuda aí, vou perguntar depois. Né? Primeiro, eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e suficiente. Amém? Não, eles não creem na revelação, na inspiração, na inerrância da Escritura. O que mais? Que eles não creem. Liberalismo teológico. Milagres. Porque, na verdade, isso aí é coisa da época. Isso aí são mitos. E outra coisa, a distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Por quê? Porque você precisa justificar o sentimento religioso. Aí você tem que criar um Cristo da fé que não importa se Jesus existiu ou não. Blasfêmia. Certo? Ficou claro, irmão? Se tiver alguma dúvida, fale com a gente, aqui, ó, os especialistas ali. Depois do culto, você vem falar com a gente. E aí, olha, eu não entendi bem isso aqui é importante, tá? Nós estamos aqui para crescer juntos, certo? Vamos ficar todo mundo PhD em seitas e heresias aqui, hein? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos, mais uma vez, orando, adorando o Senhor e também conhecendo um pouco mais do Senhor por meio da Tua palavra. Senhor, diante dos muitos desafios que nós enfrentamos, que o Senhor nos permaneça de pé, Senhor, nos faça permanecer de pé, que o Senhor nos livre de todas essas heresias que tão tenazmente nos assedia, que estão mais próximas de nós do que nós podemos imaginar, e que a nossa fé seja uma fé robusta, que não sejamos meninos, tardios em conhecer o Senhor, em defender a nossa fé, mas que possamos nos aprofundar na boa teologia, uma teologia que não nasce dos nossos pressupostos, que não nasce dos nossos achismos, que não é fruto de uma assimilação cultural, mas de uma teologia que seja fiel à sua palavra revelada, inerrante, suficiente. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo o Senhor é um Deus imanente, o Senhor entra na história, o Senhor faz milagres, o Senhor intervém, o Senhor se relaciona conosco, o Senhor é quem governa a história soberanamente por meio da sua providência, e o Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele se fez carne semelhante a nós, Ele nasceu milagrosamente por meio de um nascimento virginal, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou de verdade, fisicamente ao 3º dia, ascendeu aos céus, e é justamente por isso que nós temos uma promessa, uma certeza de que nós também ressuscitaremos, por causa de um milagre, o milagre da ressurreição. Ó Senhor, obrigado por cada um dos meus irmãos, obrigado por esta igreja, que a bondade do Senhor esteja sobre nós e que possamos continuar avançando, anunciando esse evangelho do Cristo vivo, o Cristo verdadeiro, Jesus histórico que ressuscitou ao 3º dia. E no nome dele nós oramos. Amém.